A campainha tocou, e eu sabia que não era só o lanche que tinha chegado. Quando abri a porta, ele estava lá, de capacete na mão, um suor leve na testa, o cheiro da rua e da noite colado na sua jaqueta. O ar-condicionado soprou o seu cheiro para dentro do meu apartamento. Uma mistura de gasolina e algo selvagem, terroso. Nosso olhar se prendeu por um segundo a mais do que o necessário. A entrega não era só a sacola de comida que ele estendia. Era um convite mudo. Peguei a sacola, mas meu dedo mindéu tocou o dele de propósito. Um choque mínimo, um circuito que se fechou. O troco, eu disse, e minha voz saiu mais baixa, mais grossa do que o normal. Ele entrou. A porta fechou com um clique surdo. O apartamento ficou em silêncio. Só o zumbido da geladeira preenchendo o vão. Ele ficou parado, no meio da sala, deslocado e perfeitamente no lugar. Eu me aproximei. Não como uma pergunta, mas como uma afirmação. A minha sombra engoliu a dele no clarão da TV. A minha boca foi o primeiro instrumento. Não para falar. Para tomar. Antes que ele pudesse articular "o que está fazendo?" A minha língua já havia traçado um caminho, desde a sua têmpora suada até a curva do seu lábio. Um suculento, úmido, que provou o sal do seu esforço. Senti o corpo dele endurecer, não em rejeição, mas em surpresa eletrizada. Meus lábios fecharam sobre o pescoço. Onde uma veia pulsava rápido, um tambor tribal anunciando o ritual. Eu sei onde a sua vida bate. Desci. Minhas mãos, que antes pegaram a sacola do lanche, agora apertaram a cintura dele, afundando na jaqueta áspera, puxando-o para perto. A minha boca abriu um caminho deliberado pela linha do zíper, até encontrar a pele quente do estômago. Ele suspirou, um som rouco e quebrado. A sua respiração era o único ritmo no mundo, e eu, o maestro. Quando a minha língua encontrou o umbro do seu umbigo, não foi uma descoberta. Foi uma colheita! Era o sabor acre da noite, o mel do desejo que já começava a brotar. Uma devoção úmida e quente que nada tinha de santa. A minha boca era de fome, sim, uma fome cínica e urgente. Eu bebia dele como de um poço proibido. E cada gemido abafado que escapava da sua garganta era uma confissão que eu extraía. As mãos dele, que antes seguravam capacetes e entregas, se enterraram nos meus cabelos, não para guiar, mas para se agarrar, para não cair. O corpo dele arqueou contra a minha boca, um arco tenso prestes a lançar a flecha. Os seus quadris pressionaram-se para a frente, uma oferenda involuntária, e eu aceitei com a voracidade de quem estava com fome de verdade. A língua é um instrumento de precisão brutal. Traçou círculos hipnóticos, subiu e desceu com a cadência de uma possessão. Bebeu cada tremor seu como se fosse o néctar daquela noite quente. E quando um estremecimento percorreu todo o corpo dele, precedendo o clímax, meus lábios selaram o êxtase. Eu sabia, ali de joelhos no carpete, que era pela minha boca que o fogo começava. O sabor dele ainda estava na minha língua. Um eco salgado e íntimo quando me levantei. Seus dedos, ainda entrelaçados nos meus cabelos, tentaram puxar-me de volta para aquele êxtase. Mas eu já estava em movimento. O poder tinha mudado de mãos, mas a dança não tinha terminado. Apenas mudara de ritmo. Meus olhos encontraram os dele escuros e vidrados, e um comando silencioso passou entre nós. Minhas mãos, agora firmes na cintura da sua calça, foram a resposta. O tecido cedeu com um ruído áspero de zíper, um som que cortou a tensão sexual como uma faca. Ele ajudou, com movimentos trôpegos e urgentes, até que as roupas formaram um montoeiro de ansiedade no chão, ao lado do lanche esquecido. Empurrei-o contra o sofá. O corpo dele afundou no estofado. Uma rendição macia e instantânea. A pele dele, agora totalmente exposta, estava quente contra a minha, ainda vestida. O contraste era um delírio de poder. Minha boca encontrou a sua novamente. Mas desta vez não era uma exploração, era uma afirmação. Era uma posse. Meus lábios eram duros, minha língua invasora. Ele gemeu into a minha boca, um som abafado e doce, e suas mãos percorreram minhas costas, desesperadas por algo para se agarrar. Eu o virei com uma autoridade que não admitia questionamentos. Suas costas tensas e largas, arqueadas diante de mim. Minhas mãos mapearam os músculos contraídos, a coluna vertebral, uma cordilheira de carne sob meu domínio. E então eu o preenchi. Não foi uma penetração, foi uma conquista. Um único movimento fluido que fez os dois corpos se fundirem em um único ritmo ofegante. Ele gritou, um som rouco e gutural que era pura entrega. O quarto desapareceu. O mundo exterior deixou de existir. Tudo se resumia àquele ritmo primordial que criávamos. Pele contra pele. Suor contra suor, um embate que era ao mesmo tempo uma oração. Eu guiava a maré, controlando a força e a doçura, a velocidade e a pausa. Ele se entregava completamente, abrindo-se para cada investida. Cada movimento um verso no poema que nossos corpos compunham. Seus dedos se enterravam nas almofadas, seus gemidos eram abafados pelo veludo. A respiração ofegante era a nossa trilha sonora. O suor que escorria pelas suas costas, a unção do nosso ritual. Cada arremesso meu era uma palavra de um vocabulário ancestral.
uma linguagem de desejo e dominação que só a carne compreende. Ele era o pergaminho onde eu escrevia a minha vontade, e cada tremor seu era uma resposta em êxtase. Nós não éramos mais duas pessoas. Éramos uma só entidade pulsante. Um vortex de sensação movido pelo ritmo implacável que eu comandava. Cada movimento meu era uma palavra num poema que só nosso corpo entendia. O ritmo frenético do nosso corpo no sofá atingiu seu ápice. Um crescendo de suor, pele e gemidos que ecoava no quarto abafado. Mas eu senti que não era suficiente. Que o fim daquela forma seria uma conclusão ordinária. Para algo que começara de forma tão extraordinária? Pela minha boca. Com um gesto firme, eu o desmontei de cima de mim, interrompendo a cadência que nos levava ao abismo. Ele gemeu de frustração, um som de pura necessidade animal. Seus olhos vidrados de confusão e desejo. Um sorriso lento e dominante curvou meus lábios. Eu sussurrei, minha voz um fio rouco de seda e autoridade. Não ainda. Empurrei-o suavemente para trás, até que suas costas encontraram o estofado novamente. A sua pergunta mudou no ar, transformando-se de uma imploração por libertação em um silêncio reverente, cheio de expectativa. Ele entendeu. O ciclo se fecharia onde começou. Desci. Meus joelhos encontraram o carpete, reafirmando a posição de onde todo o fogo se originara. Minhas mãos imobilizaram seus quadris, pregando-o no lugar, um contraste entre a doçura do meu toque e a firmeza absoluta da minha intenção. Ele estava completamente à minha mercê. E o arrepio que percorreu seu corpo me disse que não havia lugar onde ele preferisse estar. Minha boca então consumou a posse. Não foi um ato de serviço, mas de soberania. Um ato final de dominação onde eu era simultaneamente a sacerdotisa e o altar. Minha língua, que iniciara esta sinfonia de carne, agora conduzia seu movimento final. Foi lento, deliberado e profundamente íntimo. Cada curva, cada voltas, cada pressão era uma sentença no julgamento do seu prazer. Ele arfava, seus dedos se enterrando nos meus cabelos mais uma vez. Não para guiar, mas em súplica muda, um gesto de rendição total. Senti o corpo dele enrijecer, os músculos da sua barriga contraindo-se como cordas de um arco prestes a arrebentar. A tempestade se aproximava, e eu estava no seu olho, calma e implacável. Um gemido longo e trêmulo saiu dele. Um som que era ao mesmo tempo um lamento e um hino. E então veio o clímax. Não foi uma explosão, mas um transbordamento. Um rio de êxtase que eu bebi com a devoção de quem tem sede a uma vida inteira. Era o vinho mais forte, a tempestade que se acalma no mar depois de devastar a costa. Eu não recuei, não me poupei. Aceitei tudo. Cada tremor, cada espasmo, cada gota de sua essência mais crua. Era a assinatura do meu domínio. A prova final de que eu não apenas o possuíra, mas o conhecera por completo. Quando não restou mais nada, me afastei lentamente. O corpo dele estava plácido, exaurido, uma paisagem devastada e serena. O ar no quarto parecia parado, sagrado. Naquela última gota, soube que havia bebido não só o corpo, mas a alma.